E como é que você sabe que tudo pode naquele que te fortalece? É interessante que o Paulo falava, mas ele tinha em mente o que o Cristo havia dito, o que o Cristo havia falado. Mas onde que o Cristo falou isso? Na quinta-feira, dia da ceia, depois que eles saíram do cenáculo, lugar onde Jesus se reuniu com os apóstolos, e começaram a andar numa certa direção, eles passaram por um parreiral, uma plantação de uvas. Então Jesus colhe um ramo de uvas com um cacho muito grande, cheio de uvas, o outro mais ou menos em um cachinho mirrado, meio seco. Então ele disse que os apóstolos, se estivessem com ele, produziriam como aquele cacho bem grande. Aqueles que não fossem muito sintonizados, produziriam como aquele cacho pequeno. Aí eles seriam podados. A poda traz uma dor para a planta, mas essa poda vai fazer com que a planta produza mais. Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos são verdadeiras podas em nossas vidas, para que produzamos mais e mais e mais. Então, Jesus mostra para os apóstolos aquele cachinho pequeno e diz: se vocês produzirem pouco, serão podados para produzirem mais. Agora, se vocês forem como esse cachinho que está aqui no fundo, seco, não produziu nenhuma uva, só tem uns brotos que mirraram, aí o que você acha que o vinicultor vai fazer? Ele vai meter uma tesoura aí, né? E vai um podão e vai cortar fora. Exatamente. É por isso que foi dito muitas vezes: a árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Na hora da colheita, o que acontece? É a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos, mas na hora da colheita tem que haver uma separação. O trigo é tudo aquilo que você fez de bom e que você leva para o plano espiritual, para a sua condição espiritual eterna. O joio é a condição transitória, tem que ser queimado. Muitas vezes é queimado aqui na terra através de doenças, outras vezes é queimado no plano espiritual inferior através de sofrimentos lá no umbral, no astral inferior. Agora, Jesus pega e mostra aquele cacho grande e diz: vocês sabem de uma coisa? Nós ficamos juntos tanto tempo, está chegando a hora. Mas olha, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se estiverdes em mim como eu estou em vós, sereis capazes de produzir muito, como esse cacho grande aqui. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Guarde isso, meu querido amigo Espírito Eterno, meu querido Espírito Santo. Se estiverdes em mim como eu estou em vós, eu que sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, tudo aquilo que pedirdes crendo vos será dado. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Então, você entendeu agora por que o Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece? Ele sabia perfeitamente, sem o Cristo nada poderia ser feito. Então você também pode dizer: sem ele eu não posso fazer nada, mas com ele eu posso tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Te fortalece para quê? Para você carregar as provas e para você fazer o certo. Você precisa fazer o certo. E você fazer o certo é você fazer aquilo a que você se destinou nessa encarnação, manifestar o potencial divino que existe em você. Por isso que eu chamo as pessoas: olá, Espírito Santo. Estou chamando você: olá, Espírito Santo. Você é um Espírito Santo eterno. E por que você vai fazer isto? Porque você quer ser feliz. Você foi criado para a felicidade eterna. E ao ser criado para a felicidade eterna, você recebeu poderes para alcançar essa felicidade e tem que manifestá-los. Poder de controlar o seu comportamento, controlar suas emoções, controlar seus pensamentos, controlar sua língua, saber o que você fala e controlar a sua submissão a Deus. Quando Jesus diz assim: não podeis servir a dois senhores, ou servireis a Deus ou ao mundo. O que passa disso é do maligno. Você não pode servir a dois senhores. Então,
É o outro tudo do Paulo. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. É um todas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. Dá para você perceber, Espírito Santo, a questão da dependência e da independência, do livre-arbítrio e da submissão. Todas as coisas me são lícitas. Você tem livre-arbítrio. Mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma. O que é você se escravizar? É você se tornar dependente. Como é que você faz para não ser dependente? Você seja submisso. O Paulo dizia o seguinte, de uma maneira fantástica, né? Quando eu sou fraco, sou forte. Quando eu sou forte, sou fraco. Por que ele haveria de dizer quando eu sou fraco, sou forte? É porque quando eu sou fraco, eu não faço as coisas com as minhas forças. Se eu sou fraco, eu recorro a Deus. Se eu sou fraco, eu sou humilde, então eu estou sintonizado. Quando eu sou forte, eu confio em mim. Então eu não preciso de Deus. Eu me esqueço do sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu sou fraco, sou forte. E quando eu sou forte, sou fraco. Por que se eu sou fraco, sou forte? Porque se eu sou fraco, eu sou humilde. Se eu sou humilde, eu me submeto. Se eu me submeto, eu falo com Deus. Se eu falo com Deus, eu falo com amor. E aí, eu entro num outro tudo, que é o amor. O amor tudo sofre, tudo perdoa, tudo espera, tudo vence, tudo pode. O amor nunca acaba. Entendeu, Espírito Santo? Então, é muito importante você refletir nisso. Tudo posso naquele que me fortalece e se lembrar do Cristo falando, sem mim nada podeis fazer. Então, será que você poderia levar isso em consideração e você se colocar no mundo a benefício do seu semelhante? Aí você vai se lembrar do Cristo, como Paulo fez com a vida dele. Quando o Cristo disse assim, que brilhe a vossa luz. Olha, é a sua luz que tem que brilhar, não a luz do mundo sobre você. Que brilhe a vossa luz. E o Cristo disse, para que os homens, vendo as vossas boas obras, o seu fazer, os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus, não você. Por quê? Porque sem Ele você nada pode fazer. Olha o Cristo falando, sem mim nada podeis fazer. Então, você precisa dar graças, gloriar-se em Deus, para que os homens vendo as vossas boas obras, então você tem que fazer. Não pode ficar ocioso, não pode ser inútil. Aí você tem que se valer do tudo posso, naquele que me fortalece. Né? E aí tem uma porção de outros tudos que o Cristo dizia, né? Deixe tudo e vá pregar o reino de Deus. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você dê as costas ao mundo, porque não podeis servir aos dois senhores, ou serve a Deus ou ao mundo. O que passa disso é coisa ruim, é coisa negativa. E depois, o Cristo diz assim, né? Vamos falar do Paulo primeiro. O Paulo diz, tudo aquilo que for elevado, tudo aquilo que tiver uma capacidade de servir para edificação, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for espiritual, tudo aquilo que for profundo, olha quanto tudo, né? Sobre isto falai nas vossas reuniões, sobre isto pensai. E depois ele faz uma consideração curta e grossa. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Então aí é o tudo no falar. Fale o que é positivo. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Por que não deve merecer mal consideração de vossa parte? Quando você começa a considerar o mal, você está pensando no mal. E o mundo, né, o universo te dá aquilo em que você se foca, aquilo em que você pensa.
Se você está pensando no negativo, você vai ter o negativo. Mesmo quando você se queixa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, você está pensando no nisso e naquilo, é isso que vem. Isso é a lei de atração. Então, meu querido Espírito Santo, é importante que você tenha em mente que você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao mundo. Então, você precisa estar pronto para fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você precisa estar sempre ligado. Tá? Esse tudo de Paulo, quase que chamei as generalizações de Paulo. Para sair do tudo e para tudo, todas, nunca, nada, sempre, todo mundo, ninguém. Tá? Porque as generalizações nós precisamos tomar muito cuidado com elas. Via de regra, elas escondem uma inverdade. Então, você precisa estar sempre ligado, sempre sintonizado. Vigiai e orai sem cessar. Então, quando Jesus diz para você que você tem que tomar cuidado com o que você fala, pelas suas palavras sereis justificados e pelas suas palavras sereis condenados. E aí ele diz, de nenhuma palavra frívola que disserdes, te livrarás no dia do juízo. De nenhuma palavra você vai se livrar. Então, todas as palavras, tudo o que você diz, te compromete. Que seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é coisa ruim. Então, todas as tuas palavras te comprometem. Por isso que o Paulo diz, tudo que for de bom ânimo, que for elevado, que servir para edificação, sobre isto falai.